Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estou aqui para mais uma novidade na nossa igreja nesse tempo de pandemia. Você bem sabe, infelizmente nós não estamos podendo realizar a nossa escola bíblica dominical nos moldes que usamos normalmente em nossa igreja. Eu tenho orientado que cada família reúna-se em torno da palavra de Deus e estude a lição daquela semana. Mas eu resolvi, para facilitar esse estudo, gravar um vídeo a cada semana, dando uma aula, ainda que de forma bem resumida, sobre a lição concernente à semana determinada naquele momento. Nós vamos então estudar hoje, para o próximo domingo, dia 17 de maio, a lição de número 15, o estudo de número 15, que está na nossa revista Práticas Bíblicas, que foi cunhada pela Convenção Batista Mineira e que foi adotada pela Primeira Igreja Batista de Mantena no seu currículo da educação cristã para a Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, página 75, nós vamos estudar sobre uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. Uma lição extraordinariamente importante. Quero então começar lendo o texto que separei para basear a reflexão que vamos fazer à luz desta lição que estará nos norteando em torno da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala no livro de Atos, no capítulo 2, mais especificamente o versículo 14, que Pedro se colocou de pé e assumiu a postura de um líder, pregando o Evangelho de Jesus Cristo naquele momento de explosão da igreja primitiva. Neste versículo, a Bíblia nos diz assim: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esta é uma importante passagem porque ela mostra a mudança de comportamento de um homem que até então vivia à margem daquilo que o Evangelho propunha para os servos de Cristo, porque era um homem, embora intrépido, extremamente covarde nos momentos decisivos da sua fé. Você vai se lembrar que este mesmo profeta, este mesmo discípulo, este mesmo apóstolo de Cristo teve a cachimonha, como a minha mãe gostava de dizer, a coragem de negar a Jesus 3 vezes, embora tenha dito um tempo antes de que jamais negaria Jesus Cristo. Não obstante ter feito esta afirmação, a Bíblia diz que ele infelizmente se acovardou naquele momento decisivo da sua fé, enquanto Jesus era preso, enquanto Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio. Pedro infelizmente negou a Jesus 3 vezes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mas quando nós chegamos aqui ao livro de Atos, há uma mudança de comportamento na história de vida de Pedro. E este homem passa a ser uma das lideranças mais importantes da igreja primitiva e, portanto, mais importantes do Evangelho no primeiro século da era cristã. Esta passagem mostra que Pedro assumiu a responsabilidade de chamar o povo a uma mudança de vida, a uma mudança de mente. E ele partia desse pressuposto porque ele entendia que a igreja de Cristo precisa estar sob o senhorio de Jesus, isto é, debaixo do domínio, do senhorio de Jesus Cristo, porque este Cristo havia provado pela sua ressurreição quem de fato ele era. Quero então chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes que esta lição, a lição de número 15, nos mostra em seu teor, em sua escrita. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a Igreja de Cristo precisa ser submissa a Ele. A igreja precisa ser submissa a Cristo. Esse é o primeiro tópico desta lição. E é interessante que Pedro fala sobre esta verdade quando ele destaca alguns versículos nos quais ele considera quem Jesus Cristo era. E ele diz, por exemplo, no versículo de número 31, o seguinte: Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Pedro faz uma defesa da imagem de Jesus Cristo junto aos judeus. E ele estava dizendo naquele momento o seguinte: olha, o Jesus Cristo a quem eu estou anunciando, este é aquele que morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia. Logo, ele é uma pessoa indicada para dirigir a nossa história, para a qual devemos servir toda a nossa história, ou dirigir todo o serviço da nossa história.
Mas ele não para por aí. Ele ainda continua defendendo a imagem de Jesus no versículo de número 32. Ele diz: foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Ele chama este povo à razão, mostrando que Jesus Cristo era de fato o enviado de Deus. Agora, ele mostra a importância, já que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e que havia ressuscitado e que já havia ascendido aos céus, isto é, já havia subido aos céus. Ele mostra que esta igreja precisaria se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Algumas observações importantes que este tópico nos ensina. Primeiro, que o objetivo da ministração da palavra, que a igreja tem a responsabilidade de desenvolver, deve acontecer para exaltar a pessoa de Jesus. Foi o que Pedro fez aqui. Nós, como servos de Jesus Cristo, aqui no ano de 2020, independentemente dessa pandemia, nós temos uma tremenda responsabilidade, irmãos. Nós precisamos exaltar a pessoa de Cristo. Pedro faz isso com toda a coragem, com toda a determinação, e o exemplo dele deve ser seguido por mim, deve ser seguido por você, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós que servimos ao Senhor. Então, se submeter à autoridade, se submeter ao senhorio de Cristo, passa pelo entendimento de que nós precisamos ministrar o Evangelho sempre exaltando a pessoa de Cristo e não a nossa pessoa. Não é a igreja, não é a bandeira denominacional que a igreja tem, não é o líder eclesiástico que a igreja tem. Nós precisamos sempre dirigir a nossa pregação para a pessoa de Cristo. Gosto de uma expressão que aprendi no seminário, que embora não esteja sendo usada na lição, está em perfeita conformidade com o que está propondo o autor desta lição. Nossa mensagem enquanto igreja de Cristo, irmãos, neste tempo precisa ser cristocêntrica, isto é, ela precisa girar em torno da pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos percebido que muitas igrejas estão perdendo esse foco. É a liderança eclesiástica quem tem assumido essa prerrogativa, quando na verdade nós deveríamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. É Jesus quem deve ser lembrado, é Jesus quem deve ser respeitado, é Ele quem deve ser exaltado na vida e na experiência religiosa que a igreja desenvolve. Mas não somente isso, esse tópico ainda suscita um entendimento importante, o de que nós precisamos, como submissos à autoridade de Cristo, confrontar o pecado. A Bíblia diz que o pecado não deve ser uma prática constante em nossa existência. Evidentemente, eu saiba que nós somos, infelizmente, pecadores, é bom que eu registre, e você sabe disso também, que como servos do Deus Altíssimo, nós passamos a um outro patamar, a uma outra condição. Nós passamos a ser servos de Cristo, pecadores, porém redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então Pedro começa a chamar a atenção deste povo para o arrependimento. É impressionante como ele destaca isso com veemência. A Bíblia diz a partir do versículo 37 o seguinte: ao ouvirem isso, as pessoas que lá estavam ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? A resposta de Pedro no versículo de número 38 é categórica: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito. Ele não passou a mão na cabeça daqueles que erravam. Evidentemente, nós precisamos entender que tudo isso precisa ser feito com amor. A Bíblia nos orienta a isso de várias formas, mas é bom que eu e você saibamos que o pecado não pode ser admitido em nosso caráter, porque nós somos crentes em Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar que o Evangelho de Jesus Cristo passa pela santidade, isto é, pela separação do mundo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não pode mais viver no pecado, não pode mais viver mergulhado no pecado. A igreja até tem desenvolvido um certo nível de amor, de tolerância, mas nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com a proposta de admitir o pecado em nosso meio. O pecado precisa ser literalmente tratado por cada crente, é uma questão de ordem pessoal, porque eu e você um dia estaremos no juízo final, e nesse juízo final seremos obrigados a, diante do Senhor, dizer quem somos e o que estamos fazendo de nossa própria existência sobre a face da terra. Então chegamos ao segundo tópico,
quando ele finalmente nos desafia a esta obediência e ao arrependimento. E ele diz que esta igreja de Cristo, que está lá no início da lição, anunciado como uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto, é uma igreja obediente e arrependida. Esta igreja precisa passar pela mudança de mente. Tenho ensinado em nossa igreja que o arrependimento vem, do ponto de vista etimológico, de uma expressão que indica pender para trás. É como se você estivesse seguindo uma determinada direção e, uma vez percebendo o equívoco desta direção, você fizesse uma conversão de 180 graus. E nesta conversão de 180 graus, você estaria corrigindo a sua rota, uma mudança de rumo. É assim que o autor da lição expressa o arrependimento. Eu gosto sempre de dizer pender para trás, isto é, voltar atrás. E eu e você, como servos do Deus Altíssimo, precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo nos desafia a uma vida de arrependimento, de mudança de mente. Gosto da expressão usada por Paulo, quando aos Romanos, no capítulo 12, ele diz mais especificamente nos versículos 1 e 2, algo que ele apelava àquela igreja. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E então ele chega no versículo 2, no ápice da sua consideração. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu e você precisamos ter esse entendimento. O arrependimento, ele passa pela mudança de mente, a maneira de enxergar a vida de uma outra forma. E então, nós, na medida que o vivemos, isto é, na medida que nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo, estamos prontos a obedecer e a viver essa dimensão do arrependimento. E é por isso que ele destaca a importância, nesse versículo de número 38, do arrependimento seguido do batismo. Ora, somos crentes maduros o suficiente para entender que o batismo não salva ninguém. Nós sabemos disso. A palavra grega baptizo, que é a palavra usada na Bíblia, significa submergir, isto é, mergulhar, estar totalmente mergulhado na água. Quando nós pensamos no batismo, nós pensamos em morrer para o mundo e nascer para uma nova história em Cristo Jesus. O batismo não tem a propriedade de me salvar, mas ele tem a propriedade de publicar aquilo que eu creio. A prova de que eu e você não podemos ser salvos pelo batismo está descrita e bem elaborada no momento em que Jesus está ladeado por dois malfeitores na cruz, e a Bíblia diz que ali um deles se arrepende do seu pecado, pede pela misericórdia de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus consente na misericórdia pedida, solicitada por aquele malfeitor. E então Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele rapaz não teve tempo de se batizar. Mas isso não significa dizer que nós não devamos nos batizar. Pelo contrário, uma vez convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, se eu tenho a oportunidade de fazê-lo, devo fazê-lo como um procedimento de obediência à vontade de Deus. É uma ordenança de Jesus Cristo. Já foi estudado nesta lição, e eu imagino que você já tem estudado, na verdade, nesta revista, que eu e você precisamos entender que há duas ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. No batismo, nós mostramos ao mundo o que realmente aconteceu em nossa mente. Então, o batismo nada mais é do que a pública profissão de fé, de que eu morri para o mundo e nasci para uma nova história em Cristo Jesus. Infelizmente, o malfeitor não teve oportunidade de fazê-lo, morreu logo em seguida. Mas quem o tem, deve fazê-lo, porque eu e você precisamos seguir em nível de obediência esse relacionamento com o nosso Deus. Então, caminhamos para o fim desta lição e eu queria fazer alguns destaques importantes nesse discurso e nesta pregação de Pedro, porque ele aconselhava, segundo o versículo de número 40, com muitas outras palavras, exortando aquelas pessoas, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deste modo, naquele dia, pela pregação de Pedro, se converteram cerca de 3.000 pessoas, e estas 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas, foram batizadas
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas pessoas experimentaram o ensino de Jesus Cristo e passaram a viver agregadas a uma igreja. Se transformou, de fato, numa comunidade de fé. A partir do versículo 42, a Bíblia diz que esta igreja vivia em plena comunhão. Esta igreja, ela partia o pão de casa em casa. Este povo perseverava nas suas orações. Este povo tinha temor. Infelizmente, nós vivemos uma geração em que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não temem a Deus. Continuam mergulhados no pecado, continuam fazendo as coisas erradas, como se nada tivesse mudado na sua existência. E como vimos aqui, não adianta fazer parte da instituição. É preciso fazer parte da vida de uma igreja espiritualmente convertida, transformada. Então é bom que se diga que existem dois níveis de concepção para a igreja do Senhor. Existe a instituição denominacional, e esta é passível de erros, mas existe uma concepção de ordem espiritual, e esta está intimamente ligada à santidade, à transformação. Há muitas pessoas que estão na instituição Igreja Batista, mas que infelizmente não são convertidos. A prova disso é destacada por Jesus Cristo no final do Sermão do Monte, quando ele conclui que pelos frutos nós conhecemos quem é crente e quem não é crente. E aí lá a Bíblia diz assim, são palavras de Jesus Cristo. Muitos nos dias do juízo final, ou melhor, no dia do juízo final, hão de me dizer, mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres, nós até expulsamos demônios. E a resposta de Jesus será categórica. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem vos conheço. Então, não é o fato de ser membro de uma igreja que categoriza alguém aos céus, que dá a alguém a credencial para acessar os céus. Você só entra no céu se você realmente for convertido pelo Evangelho de Jesus Cristo. E esta igreja experimentava esta condição, porque esta igreja temia a Deus. Precisamos retomar este temor a Deus, porque infelizmente muitos já perderam, se é que o tiveram algum dia da sua existência. A Bíblia chega a dizer que o nível de amor desta igreja era tão grande que as pessoas vendiam suas propriedades e bens para abençoar umas às outras. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que esta igreja vivia louvando e adorando a Deus. E enquanto o fazia, esta igreja ganhava a simpatia de todo o povo. Uma igreja que vive debaixo do senhorio de Jesus Cristo, irmãos, é uma igreja que ganha a simpatia das pessoas. É uma igreja que ganha a simpatia da cidade. E quando digo isso, não estou falando que necessariamente a cidade vá apoiar esta igreja. Mas isso significa dizer que a cidade vai respeitar esta igreja e vai tê-la, vai tomá-la como referência para a sua existência. Meu desejo, a minha oração é que a nossa igreja seja assim. Uma igreja que ande e viva debaixo do senhorio de Jesus Cristo, em palavras, ações e atitudes. Este foi o estudo de número 15 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical para o próximo domingo, o dia 17 de maio. Aproveite, estude com a sua família e tome a decisão de ser a Igreja de Jesus nesse tempo. Posso fazer uma oração com você? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar por esse momento, pelo estudo da Tua Palavra, riquíssimo, diga-se de passagem. E quero pedir que o Senhor nos ajude a ter um nome respeitável nesta cidade. Que o Senhor ajude cada crente que estuda a Palavra comigo nesta hora a tomar a decisão de viver dentro de casa e fora dela o senhorio de Jesus Cristo em sua existência. Que nós possamos viver segundo os Teus propósitos, que sejamos submissos tão somente à autoridade de Cristo e que, para tanto, obedeçamos a Tua Palavra e nos arrependamos dos nossos maus caminhos. É assim que viveremos o propósito do Senhor. Eu oro confiado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, na próxima semana teremos o estudo de número 16. Que Deus abençoe a sua vida.